E aí nós temos então a deficiência visual, que pode ser cegueira ou baixa visão. Cegueira é a ausência total de visão, enquanto a baixa visão é um prejuízo da função visual, mesmo após tratamentos ou refração óptica, a pessoa permanece com esse prejuízo. Então, nós temos a baixa visão, que é a pessoa que enxerga as sombras ou enxerga pontinhos pretos. Tem vários tipos de baixa visão, mas, de qualquer forma, para ser a deficiência visual, tem que ser cegueira, a visão, a perda completa de visão, ou a baixa visão, né? A deficiência física é caracterizada pelo comprometimento das condições motoras, né, que acometem algumas pessoas, de forma a comprometer-lhes a mobilidade, a sua coordenação motora ou até mesmo a sua fala. Então essa é a deficiência física, aquela deficiência que compromete a mobilidade, a coordenação motora, os movimentos, né, físicos dessa pessoa, né? A deficiência múltipla não é simplesmente um somatório das deficiências, não é verdade? A gente faz um diagnóstico com deficiência, a gente que eu digo é a equipe multidisciplinar, né? Faz um diagnóstico em relação à pessoa ser deficiente múltiplo, não é simplesmente somando as deficiências que ela tem. Para dizer que uma pessoa é deficiente múltiplo, eu preciso observar o grau de implicações, de afetações que aquelas deficiências têm para aquela pessoa. Isso é que me garante a deficiência múltipla. Observe isso também como um aspecto importante que pode ser explorado por prova de concurso. Porque se a prova trouxer que deficiência múltipla é a soma simples das deficiências, por si só está errada. Observa bem isso. Está errado. Não é o fato de somar, a pessoa é deficiência auditiva e visual e física, então é múltipla. Não. O que vai me garantir que a deficiência é múltipla é as implicações. Como é que isso está afetando essa pessoa? Às vezes, ela pode ter mais de uma deficiência e não ser afetado só por uma. Ou ser afetado de forma significativa, que implica algo relevante na sua vida prática em uma só. Então, não é múltipla. Então, lembre-se sempre disso quando forem estudar, né? E nós vimos então as deficiências, agora vamos ver o transtorno global do desenvolvimento. Olha, o próprio nome diz, é um transtorno que é global do desenvolvimento. Ou seja, há muitas confusões em relação a isso. Por quê? Primeira questão que as provas podem explorar. Primeira, não confundam jamais TGD com as deficiências. Não é a mesma coisa, tá? Deficiência é uma coisa, TGD é outra coisa. Lembra dos autistas, que acho que fica mais fácil. Não é só autista que é TGD não, tá? Mas se você lembrar do autista, vai ficar mais fácil você fazer uma associação de TGD com autista. E aí você exclui quem não for autista tem as deficiências intelectuais, por exemplo, que é muito comum a gente confundir a deficiência intelectual, né, com TGD. Não é a mesma coisa. Sendo autista, a pessoa é TGD, né? Então, TGD, transtorno global de desenvolvimento, é a habilidade, né, é marcado pela dificuldade na habilidade de interação social. É uma criança, uma pessoa muito fechada em si mesma, que não consegue se comunicar, estabelecer interações com outras pessoas, né? Sinalização, comunicação, sinalizar o que está sentindo, o que está acontecendo com ela mesma, né? De se comunicar com outras pessoas, ela tem essa dificuldade de comunicação. Como também tem estereotipias, movimentos estereotipados, movimentos, né? Aqueles movimentos que eles fazem mecânicos, estereotipados, chamamos de estereotipias, que são ou movimentos ou algumas ações, atitudes, práticas repetitivas, mecânicas o tempo todo. Isso aqui é o que garante, é o que é a conceituação de TGD. E aí, é importante que a gente entenda o seguinte:
há uma diferença entre o TGD, né, e outras questões, outros transtornos. Mais tarde eu vou abordar com vocês o que é os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o que é o transtorno a dislexia, qual a diferença disso tudo. Olha só, segundo essa OP, altas habilidades e superdotação é a mesma coisa, são sinônimos. É claro que para algumas pesquisas, alguns pesquisadores, algumas instituições, superdotação é uma coisa, altas habilidades é outra. Mas para fins de prova, ou seja, para de educação aqui do DF, né, e para o governo federal também, para qualquer que seja documento federal, altas habilidades e superdotado é sinônimo, é a mesma coisa. Cuidado também com isso para não confundirem, porque é possível que uma prova traga essa perspectiva, possa confundir, né? Superdotado com altas habilidades. Então, é o aluno que tem um potencial elevado, intelectual, acadêmico, ou de liderança, ou de psicomotricidade e artes. Pode ser isolado, um só desses, ou combinado também, sem problema. É potencialmente criativo, envolvido com a aprendizagem, com a tarefa dele e na realização das áreas de seu interesse, que podem ser uma área só, intelectual, ou acadêmica, ou liderança, ou pode ser várias, uma combinadas. Não precisa ser uma só, não, tá? Cuidado também com isso. Como é que a prova pode trazer essa questão? Pode dizer o seguinte: a pessoa com altas habilidades é que manifesta interesse em apenas uma área, né? Só. Não. Ou só em todas as áreas, também não. Pode ser em uma área ou pode ser em duas ou mais áreas de forma combinada. Observa isso, que isso também potencialmente pode vir como uma questão de prova, né? E aí, segundo essa OP, nós tivemos até um histórico, ela trata daqui sobre um histórico da integração até chegar à inclusão. Até a década de 70, nós tínhamos um paradigma, que era o da inclusão. Na verdade, a década de 70 foi o auge desse paradigma. O paradigma da integração, a década de 70. De 90 para cá, nós temos o paradigma da inclusão. Então, nós tivemos integração e inclusão. E essa OP traz aqui as diferenças que eu resumi aqui. Olha só, observa também porque confundir integração com inclusão é muito comum. É muito fácil fazer essa confusão. Observa bem isso aí, para que você entenda e compreenda as diferenças entre a integração e a inclusão e veja bem as perspectivas. Olha só delas. A integração, na integração, a classe especial é como se fosse uma preparação do aluno para poder ir para a escola regular. Por quê? A escola regular estava posta, pronta, determinada, acabada, fechada. Não tinha que se adaptar em nada. O aluno especial tinha que ir para a classe especial se preparar para ir para a escola regular, né? Então, nós tínhamos aí evasão, retorno à classe especial, fracasso escolar, com certeza. Por quê? Se a escola regular é a mesma, não mudou nada, não se adaptou para receber esse aluno, é claro que vai acontecer evasão, retorno, fracasso, com certeza. Então, na integração, nós tínhamos aí uma preparação do aluno especial, né, na classe especial, para que um dia ele pudesse ir para uma escola regular que não havia se modificado, que permaneceu a mesma. Enquanto no paradigma da inclusão, que foi década de 90 até hoje, nós vivemos isso, é um modelo internacional, não é só o Brasil. Cuidado também com essa perspectiva, porque no senso comum traz isso como uma ideia de governo, de um prefeito, um governador, um presidente, um estado, um município, como se a inclusão fosse algo isolado. Cuidado com essa ideia, com essa lógica. Inclusão, esse paradigma que inclusivo, segue uma linha dos países ocidentais internacionais. É internacionalmente validado, ou seja, é um movimento amplo, cultural, social, histórico,
né, que trata sobre a inclusão social, a inclusão das pessoas especiais na sociedade. Então, uma inclusão social, que é mais abrangente. Isso é um movimento internacional, é um movimento atual. Não é só do Brasil, não é só de Brasília, não é um município isolado. É um movimento, não se volta atrás nesse sentido, né? Então, aqui no paradigma da inclusão, nós tratamos então da transformação da instituição educacional. A escola, que é de todos, todos são cidadãos, tanto os especiais como os não especiais. Então, ela é para todos. Então, ela tem que estar adaptada, adequada para todos. E não para um tipo de aluno. Só recebo os alunos ditos normais. Os especiais eu não consigo. Não, ela é para todos os alunos. Portanto, a escola deve se transformar. Deve transformar de forma paulatina, gradativa. Por isso que o modelo que nós estamos vivendo hoje ainda não é o modelo ideal. Mas nós estamos caminhando para esse modelo ideal, né, que é a inclusão plena. Nós não vivemos ainda a inclusão plena, com certeza. Mas nós estamos caminhando para ela, porque é paulatino, é gradativo, é aos poucos mesmo. Aos pouquinhos nós vamos caminhar para essa perspectiva. Portanto, a escola é que tem que se transformar. É o cerne da diferença entre a inclusão e a integração é a transformação da escola. Porque aqui, o estudante, na integração, o estudante é que tinha que se adaptar à escola. Na inclusão, a escola é quem tem que se adaptar a qualquer estudante, não só o especial. Portanto, esse modelo aqui, esses dois modelos, precisam ser bem estudados, compreendidos, porque eu também acredito que as questões de prova podem explorar isso aqui, porque isso gera confusão mesmo em relação a esses paradigmas aqui e as suas diferenças, que fazem toda a diferença em relação ao modelo de atendimento, né? Então, aqui, nós temos, esse aqui, para vocês entenderem bem, eu trouxe esse aqui é um quadro famoso, né? É uma imagem que muita gente usa para poder entender os paradigmas da exclusão, da segregação, que já passou, né? E o Brasil viveu o paradigma da integração, e aqui, ó, integração. Aqui é escola, integração. E o paradigma da inclusão, tá? Observem bem esse quadro aqui para vocês entenderem conceitualmente o que é cada um dele. O processo de exclusão educacional começa quando as crianças não entendem o que o professor está dizendo ou o que se espera que elas façam. Ou seja, começa aqui a exclusão educacional, que envolve pessoas com deficiência, mais crianças pobres, crianças negras, crianças que não têm a bagagem cultural que a escola espera, etc. Então, ou seja, a inclusão de pessoas especiais está com base num processo mais amplo de inclusão social, né? E aí eu entro aqui agora num aspecto fundamental para se trabalhar com educação especial. Vocês precisam compreender bem isso. Eu já comecei anteriormente a falar sobre esse assunto. Eu vou adentrar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque vocês precisam entender bem o que é adequação curricular. Está lá no artigo 58 e 59 da LDB, que diz que deve haver flexibilização de métodos, de currículos, de técnicas, de recursos para que os alunos sejam atendidos. E aí, com base nesse artigo da LDB, o artigo 58 e 59, nós temos então a adequação curricular, que é essa ação aqui, essa prática, essa adaptação desse currículo é o que garante a inclusão pedagógica de fato dos alunos na educação regular. Porque os alunos matriculados estando numa sala regular já facilita, potencializa, dá condições para que aconteça a inclusão social, para que eles socializem com outras pessoas, com outras crianças, para que eles troquem, para que eles tenham, para que socialmente eles estejam ali dentro dessa escola regular, com certeza. Mas a inclusão social não é suficiente, porque eu não posso ter um aluno na sala de aula
que está ali somente para poder interagir com outras crianças, só para fazer amigos, só para entender esse contexto social. Não. Eu preciso de um aluno especial na escola regular para que ele aprenda, porque essa é a função social primordial da escola. É garantir aprendizagens numa perspectiva de qualidade social, que tenha a aprendizagem como foco, como centro, né, para que o aluno seja cidadão pela aprendizagem. Portanto, o aluno especial precisa das aprendizagens serem garantidas também como direito para que haja inclusão de fato. Para isso, nós temos esse recurso aqui primordial, a adequação curricular. O estudante não deve aprender conteúdos diferentes. Não vou diminuir o conteúdo, não vou suprimir algumas partes desse conteúdo, não vou fazer um outro currículo só para ele, não é isso. Qualquer questão de prova, isso eu tenho certeza que as provas vão explorar isso aqui com toda certeza, porque isso é um assunto central quando se trata da educação especial. Não é para diminuir currículo, não é para suprimir matérias, nem conteúdos, não é para fazer um outro currículo para o aluno especial, não é isso. É para se adequar, olha a palavra, adequação, adaptação do currículo. Eu vou adaptar o currículo para aquele aluno. Cada aluno da sala tem o seu currículo adaptado. Adaptado. Para ela, eu tenho na sala de aula a Maria, o João e o Pedro. Os três são especiais. Os três têm a mesma deficiência, são síndrome de Down. Os três. Porém, o currículo da Maria é um, o currículo do João é outro e o do Pedro é outro. É o mesmo currículo escolar, só que ele foi adaptado à Maria, ao João e ao Pedro. Então, os três têm as suas adequações curriculares diferentes, que são currículos que é com a base do mesmo currículo. Né? Não mudei o currículo para eles, não diminuí as disciplinas, nem os conteúdos, nem suprimi matérias e nem eu criei um outro currículo diferente. Eu peguei o mesmo currículo e adaptei para cada um deles. Né? Então, é uma flexibilização, uma adaptação desse currículo. São métodos, técnicas, recursos, conteúdos flexibilizados. Né? O professor precisa também ter... Quem faz isso aqui também é o professor regente. É o professor da Maria, do João e do Pedro, da sala de aula deles. É ele quem faz a adequação curricular. O professor da sala de recursos auxilia, né, ajuda, ele dá todo o suporte necessário, mas não é ele quem faz. Observa isso também, que é um outro ponto que a prova pode explorar. Quem faz a adequação curricular não é um especialista, não é alguém de cima, não vem pronta, não vem de fora, não é o diretor da escola, nem o coordenador, nem a sala de recursos. Quem faz é o professor regente daquela turma, é quem faz a adequação curricular. Né? Tem consonância com o PPP da escola, com certeza. Né? São medidas pedagógicas, não são nada fora do pedagógico, então não é nada de tratamento de saúde ou psicológico, é pedagógico sempre. Né? Isso é importante colocar porque nós sempre, quando há sempre aquele resquício do modelo clínico, médico, né, de atendimento. Então a gente acaba, sempre quando se trata de educação especial, ainda há uma tentativa de tratar ela como algo ligado a um tratamento de saúde ou psicológico. Então, a medida que o professor vai fazer é pedagógica, apenas. E sendo pedagógico, já faz bem seu trabalho. Favorecem a escolarização, é específico para cada estudante, tá? E não diz respeito ao locus, à classe especial ou regular, mas à necessidade. Então, não é pelo fato dessa criança estar na classe especial ou na classe regular, não é ao lugar que ela está, mas ao que ela precisa. Então, o que eu faço? Eu, professor regente, no começo do ano, observo a Maria, o João e o Pedro. Ali observo, faço testes, avaliações, mudo de lugar, põe com uma criança e com outra, e vejo o que elas podem aprender naquele momento. E faço uma adequação desse conteúdo, desse currículo, para cada um deles, que não é para sempre, não é algo que vá ser perene, é bem flexível, bem dinâmico, eu posso mudar a qualquer momento.
Então, é algo que está de acordo com a necessidade de cada aluno, tá? E aí, nós então entramos para o currículo em movimento, né, no caderno número 7, que é o caderno que trata da educação especial, né, de forma bem específica. Então, nesse currículo em movimento, também tudo que está... Eu ainda não terminei ainda a OP, depois eu volto de novo para a OP quando eu for tratar de uma outra questão mais específica. Agora, sobre o currículo em movimento, ele traz o seguinte, que segundo o MEC, as adequações curriculares ou adaptações curriculares, é a mesma coisa, podem ser feitas em 3 níveis. São adaptações relativas ao PPP da escola, né, que devem ser, principalmente, que o PPP da escola precisa ser adequado para poder fomentar e estruturar a inclusão naquela escola, a organização da escola como um todo, da sala de aula, e também nível individual, é claro. Pode ser adequação no nível do currículo daquela classe, a programação das atividades elaboradas, a dosagem delas, né, a sequenciação, o planejamento das atividades da sala de aula também podem ser adaptados. E um terceiro nível, individualizadas de currículo, que focalizam a atuação do professor na avaliação, né, com aquele aluno. Então, no currículo em movimento, ele cita que o MEC coloca, né, que a adequação curricular pode ser em 3 níveis. 1, 2, 3. Ao PPP, ao currículo da classe e ao aluno específico. Os 3 níveis eu posso fazer a adequação curricular para esses alunos, né? E no currículo em movimento, ele cita a resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, né? Que são as diretrizes operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica. Então, o currículo em movimento diz que essa resolução coloca que o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, integra o PPP da escola. Claro, com certeza. Prevê a participação da família e a elaboração do plano de atendimento educacional especializado por parte do professor especializado. O que isso significa? Que o professor, quando os documentos falam de professor especializado, não é o professor regente da sala, não. Não é esse professor. É o professor da sala de recursos. Esse professor aqui, da sala de recursos. Por exemplo, não é só ele, mas é o nosso exemplo mais importante. O professor da sala de recursos é o professor especializado. E ele tem que fazer um plano de atendimento. Um plano. Qual é o plano de ação dele? Qual o plano de ação que esse professor tem que fazer para o atendimento dos seus alunos? Esse plano de ação tem que ser feito com a elaboração, com a participação das famílias, né? Enfatiza-se nessa resolução o caráter pedagógico das salas de recursos multifuncionais, como loco prioritário de atendimento educacional especializado, mas não único. Ou seja, salas de recursos são aquelas salas que existem nas escolas regulares. A escola regular, comum, normal, regular. A escola regular tem uma sala de recursos, com 1 ou 2 ou 3 professores, que seja. Professores que são especializados. Esses professores têm a função de quê? Fazer atendimento aos alunos com deficiências, com TGD, altas habilidades, alunos especiais daquela escola, para poder não dar aula de reforço. Se a prova ou a questão de prova disser simplificar o atendimento da sala de recursos a uma aula de reforço, está errado. Não é para reforçar conteúdos que foram vistos na sala de aula. Cuidado com isso. Não é essa a função da sala de recursos. Eu digo isso porque isso é muito difundido no senso comum. Portanto, as provas, as bancas sabem o que o senso comum pensa, acha sobre esses assuntos. Portanto, eu quero desmistificar algumas questões do senso comum, porque eu acredito que essas questões que são fortes, são marcantes no senso comum,
podem ser potencialmente exploradas pelas provas. Portanto, sala de recursos não trabalha com reforço escolar. Não é para reforçar o que o aluno aprendeu na sala de aula regular, ou para suprir o que ele não aprendeu. Então, o aluno não aprendeu na sala de aula regular, então eu vou ensinar aquela mesma coisa na sala de recursos? Não. A sala de recursos multifuncional serve para quê? Para ensinar o aluno a lidar com o conhecimento. Então, é mais ou menos assim. Uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou mais que seja, uma, ou 2 ou mais, depende de cada aluno ou de cada escola, como esse plano aqui se organiza. Esse aluno, ele vai para a sala de recursos no contraturno escolar, no turno contrário, para poder aprender a lidar com o conhecimento escolar. Para aprender como que ele pode aprender a aprender. Como que ele vai se organizar como aluno de uma escola regular. Então, esses atendimentos são para garantir que esse aluno entenda e compreenda os conteúdos escolares regulares, e não como aula de reforço. A sala de recursos também atende o professor. Pega o professor desse aluno, né, esse professor regente, e lida com ele, fomenta, dá respaldo para ele, para que ele possa também lidar com a inclusão na sala de aula. E as famílias, atende os 3, o aluno, o professor e a família. E também a escola como um todo, porque a sala de recursos também é responsável por fomentar e promover a inclusão na escola, né? Então, é esse o objetivo primordial da sala de recursos. E a sala de recursos é o locus prioritário, é o lugar, é o espaço e tempo prioritário de atendimento educacional especializado, mas não é o único, né? E aí, segundo essa resolução número 1 do Conselho de Educação do DF também, né, no artigo 45, diz que a adequação curricular pode ser nos seguintes aspectos, nos 4 aspectos aqui. Introdução ou eliminação de conteúdos considerando a condição individual do estudante, pode ser de modificação de métodos, flexibilização de carga horária, né, e da temporalidade, e de avaliação, de como que pode ser a avaliação e a promoção. A promoção para a série seguinte, com critérios diferenciados. Respeitada a frequência obrigatória, lembra sempre disso. Se a questão de prova trouxer que eu posso fazer a avaliação dos alunos especiais, se eles não precisam cumprir as 800 horas de aulas, né? Horas-aulas e os dias letivos, os 200 dias letivos, está errado. Para ser promovido, para poder ser avaliado, o aluno precisa cumprir a mesma carga horária, a frequência é obrigatória também para o aluno especial. Eu posso fazer uma adequação do tempo, flexibilizar o tempo. Não é a mesma coisa que diminuir o tempo desse aluno na escola. Então, são os 4 tipos, 4 aspectos aqui que podem ser feitos, né, de acordo com a adaptação curricular. Observem bem o aspecto 1. Introdução de currículos ou eliminação de... a introdução de conteúdos ou eliminação de conteúdos. Olha só. Quando se fala eliminar conteúdos, frações, por exemplo, foi o exemplo que eu dei aqui mais cedo, em outra aula. Olha só. A turma inteira do 4º ano está vendo frações. O aluno especial, eu não vou suprimir frações dele, não vou fazer isso. Ele também vai ver frações, só que adaptado, adequado ao que ele pode aprender naquele momento. Então, ou seja, eu não suprimi frações, eu eliminei a soma de frações, eu eliminei a multiplicação de frações, a fração imprópria, a fração algébrica, a fração como expressão numérica de frações, ou seja, eu eliminei questões que aquele aluno, de acordo com a sua condição individual, ainda não está pronto para aprender. Mas eu não eliminei a fração. Cuidado com essa questão aqui, porque
Não se elimina nada do currículo simplesmente. Elimina-se aquilo que o aluno, de acordo com as suas condições, não pode aprender. Mas o currículo é o mesmo, tá? Então, ele tem que ter a frequência também igual aos outros para poder ser promovido para a série seguinte, né? A carga horária pode ser flexibilizada. Eu posso flexibilizar aulas indiretas, ou então horas indiretas ou diretas. Eu posso flexibilizar o tempo. Eu não posso diminuir o tempo. E posso modificar os métodos. Então, isso aqui são os 4 aspectos que podem ser observados quando se trata da adaptação curricular segundo o Conselho.